a habilidade mais desejada do mundo, que é a fina arte de lidar com pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre as duas grandes habilidades que as pessoas têm, as duas grandes capacidades, você pode chamar como você quiser, os dois grandes hábitos, tanto faz. São duas, e elas fazem parte dessa matéria que nós estamos estudando nessa série. Todos os seres humanos possuem duas grandes aptidões naturais. Todos eles, inclusive eu e você. Portanto, entenda quais são essas duas grandes aptidões e como elas funcionam e como que você pode usá-las a seu favor. Com esse conhecimento, você poderá fazer muitas coisas, se destacar da multidão de ignorantes que tem nesse mundo, reduzir sua margem de esquecimento até que ela fique quase nula, porque o esquecimento ele gera o erro e o erro é fatal, reduzir sua margem de confusões da mesma forma e o que é melhor, você vai aprender a ter mais paciência e conseguir mais paciência das outras pessoas também. Além disso, conhecer esse material vai ajudar você a reduzir sua margem de esquecimento dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus empregados, dos seus alunos, das pessoas que você lidera. Por quê? Porque eles terão mais assertividade. Você poderá ajudar as pessoas a errarem menos e elas serão gratas a você nesse sentido. Por quê? Porque o erro custa caríssimo, creia-me. A primeira aptidão natural que as pessoas têm chama-se esquecer. As pessoas esquecem as coisas com uma facilidade incrível, você já deve ter reparado nisso. Elas esquecem compromissos, datas de casamento, orientações que foram dadas, informações sobre o trabalho, datas comemorativas, compromissos assumidos, responsabilidades que não concluíram e muitas outras coisas. Existem pessoas que vivem fazendo sempre as mesmas perguntas sobre as mesmas coisas. Você já deve ter visto gente assim, não é possível. Olha, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu vejo alguém assim, você não acreditaria. Existem pessoas com as quais não se pode contar, pois o esquecimento delas é uma característica constante na vida. Isso ocorre, sabe por quê? Porque elas não usam uma agenda, não anotam. Quando usam é da forma errada, inadequada. Não anotam informações importantes, não usam alarmes do celular, nem despertadores e nem criam travas em agendas eletrônicas. Ao invés disso, sabe o que elas fazem? Dão desculpas e arrumam justificativas para todo esquecimento. Portanto, você agora já sabendo disso, ao invés de você se irritar com seus empregados, com seus filhos e tal, você pode fazer diferente. Exija que eles anotem tudo. Quando uma pessoa estiver hierarquicamente abaixo de você, por exemplo, um liderado seu, um filho, você pode exigir quando você passar. Quando eu falo exigir, por favor, não estou dizendo você ser bruto com ninguém, mas você cobrar isso, que as pessoas venham com material para anotar. Sempre que você for passar alguma informação para alguém que está abaixo de você, hierarquicamente falando, já exija que a pessoa anote. Fala, por favor, anote, senão depois você não vai se lembrar. Anote aí, anote no seu bloco de notas, anote no caderninho, anote onde for. E depois pergunte para a pessoa, depois que você passar as informações, pergunte para ela como é que você vai fazer para não esquecer. Você vai pôr na agenda do celular? O que você vai fazer? Ajude-as a pensar. Porque eu gosto de uma frase que diz assim, as pessoas passarão a pensar por si mesmas no dia em que você parar de pensar por elas. O esquecimento custa caro. O esquecimento, além de irritar a gente, ele deixa a gente numa situação terrível, porque ele gera prejuízos. Então ajude as pessoas a se organizarem. E você, como é que você pode fazer para não esquecer? Anote. Coloque na sua agenda eletrônica, coloque na sua agenda do Google, marque num calendário de papel, na sua agenda de papel, tanto faz, não importa. Anote, porque você terá 95% de chance a mais de lembrar se você anotar. É assim mesmo. Você não precisa guardar tudo na cabeça, mas você pode se organizar. Porque tudo que é importante para você, você anota em algum lugar. Então veja, olha, até quando você vai ficar dando desculpas por ter esquecido a data do aniversário de casamento? Até quando você vai dar desculpas por esquecer o aniversário do seu filho, do seu cônjuge, dos seus amigos queridos, dos seus clientes e assim por diante? É prejuízo. Se não for prejuízo financeiro, é prejuízo emocional, social, não vale a pena. E é tão simples de fazer, veja bem, tão simples, tão simples, tão simples. Anote tudo isso. Quem, como, quando você praticará, de que maneira você vai fazer isso. Isso é muito importante. No meu livro, no meu curso A Fina Arte de Lidar com Pessoas, eu dou várias ferramentas para as pessoas falando sobre isso. E eu tenho quilos de depoimentos de alunos que dizem como que a vida deles mudou depois que eles começaram a fazer isso
e também fazer essas duas coisas que eu falei, né? Pedir que as pessoas anotem quando elas estão hierarquicamente abaixo de você e você também anotar de outra maneira quando elas estão acima de você ou no mesmo nível que você, como cônjuges, clientes e assim por diante. A segunda aptidão natural que as pessoas têm é de confundir ou distorcer. As pessoas distorcem palavras e informações. E o pior não é isso. O pior é quando, além de não entenderem o que você falou, entendem o contrário do que você falou. Isso é terrível. Você diz algo e elas confundem com outra coisa. Elas leem algo e entendem o contrário do que você escreveu para elas. Você explica algo e elas entendem tudo diferente. Existem pessoas que são campeãs em ser assim porque elas estão desconectadas do mundo. Uma coisa que você deve ter sempre em mente, uma coisa seríssima, e se você não acredita em mim, você pode pesquisar no Google, essa informação de domínio público. Hoje, no Brasil, se você que está me assistindo, você mora aqui no Brasil, 3 em cada 4 brasileiros sofrem de uma coisa chamada analfabetismo funcional. 3 entre cada 4, isso é 75% dos seres humanos. Sabe por quê? O que é analfabetismo funcional? Lê e não entende, assiste e não entende, ouve e não entende. É uma falha de interpretação. Se você não acredita em mim, volto a dizer, pesquise. Então isso, em si, já é um negócio que piora uma coisa que já era ruim. Porque as pessoas já têm aptidão natural de confundir. Agora imagina com o analfabetismo funcional, então. Imagine o que é, imagine o que muitas pessoas vivem. Tem pessoas que vivem o inferno no dia a dia. Principalmente donos de empresa, líderes ou pessoas que lideram. Mas isso dá problema em todo lugar, nos lares, nos casamentos e tal. Isso é muito sério, pessoal. Então, uma coisa que você precisa entender. Existe uma maneira de lidar com isso? Sim, existe uma maneira. E uma ferramenta mágica é a seguinte, ó, quando você estiver lidando, você vai passar uma informação para alguém, e você está lidando com alguém que está hierarquicamente abaixo de você, como filhos de uma certa idade, liderados seus, né, pessoas que você comanda no trabalho. Então você diz assim, você passa a informação para ela direitinho e você pergunta assim, você entendeu, fulano? Se a pessoa disser entendi, você diz assim, então repita para mim, para ver se você entendeu. Se ela repetir, é porque ela entendeu. Mas você vai perceber que de cada 10 vezes que você pedir para a pessoa repetir, pelo menos 8 vai ter alguma coisa errada ou ela não entendeu nada. Aí você vai me dizer, Ivan, mas por que elas dizem que entenderam então? Porque a grande boiada humana, ela tem na cabeça uma coisa que se ela disser que não entendeu, é porque ela é burra. E não é isso. É o contrário. Primeiro que não existem pessoas burras. Eu ensino isso no meu livro, no meu curso também. Não há pessoas burras. O que tem são formas diferentes da pessoa entender, dela aprender e apreender. E nós precisamos entender isso. Segundo, que é o seguinte, se ela perguntar, ela não vai se confundir, ela vai ter certeza, porque a confusão gera problemas para a gente também. Então, isso é muito importante você entender, porque as pessoas, elas não sei, eu digo que a maioria das pessoas hoje, não sei se você já reparou, elas vivem tinha um desenho que eu assistia quando era criança, chamava-se O Fantástico Mundo de Bob. Ele deve existir até hoje. Então, tem pessoas que vivem nesse mundo de Bob, entendeu? Então, pergunte assim para a pessoa, quando ela for hierarquicamente abaixo de você, fulano, você me entendeu? Se ela disser, entendi, você fala, repita para mim. 8 em 10 não vão ter entendido. Aí você diz, olha, eu vou explicar de novo, anote agora dessa vez. Aí terminou de explicar, você fala de pergunta de novo. Você entendeu? Se ela disser entendi, você fala, então repita para mim agora. Você vai perceber que mais uma vez tem gente que não entendeu. Ah, mas aí, Ivan, o que eu posso fazer? Aí chame uma outra pessoa para dar a mesma explicação. Porque quando você explica e a pessoa não entende, não é porque ela é burra, é porque às vezes você não está sabendo se comunicar também. Esse detalhe, às vezes para você a comunicação está boa e para ela não está. Agora, há uma outra situação, quando a pessoa está hierarquicamente acima de você ou no mesmo nível. Por exemplo, cônjuge, irmãos de igreja, amigos, clientes. Você não vai pedir para a pessoa repetir. Então, o que você pode fazer? Você pergunta assim, você entendeu tudo que eu te falei? A pessoa vai dizer sim. Você diz, então, eu vou repetir o que eu falei e você me diz se foi isso mesmo que você entendeu. Isso aí também ajuda demais. Mas e você? Como é que você vai lidar com a sua confusão? É simples. Sempre diga para outra pessoa. Olha, vamos supor que você recebeu um e-mail, uma mensagem, um texto, um vídeo ou na conversa. Diga assim para outra pessoa, olha, eu vou repetir o que eu falei, que você falou, para ver se eu entendi, para não ter nenhuma confusão. Você vai perceber que de cada 10 vezes, pelo menos 6 vezes, teve algo que você não entendeu. E isso é mortal. Então, repita
e peça para que repitam. Você tem aí duas situações diferentes e maneiras diferentes de lidar com tudo. Você nunca vai se arrepender, entendeu? Nunca. E se você acha que, Ivan, como tudo isso é difícil, tal, eu preciso dar para você um provérbio árabe que diz assim: quem quer arranja um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. Entendeu? Tudo é fácil desde que você queira. É uma questão de mudar de hábito. Agora, se você acha que não tem nada a ver com o que eu estou falando, se você não passa raiva com isso do dia a dia, se você não confunde coisas e os seus empregados não confundem coisas, se você acha cansativo, irritante ficar pedindo para repetir, olha, continue do jeito que você estava. Afinal de contas, você planta, depois você colhe, ok? Eu não estou preocupado com as suas escolhas. O meu objetivo aqui é fornecer informações que possam te ajudar. E creia, há 20 anos eu uso isso e é maravilhoso. É como passar graxa nas engrenagens da vida. Isso vai evitar para você. Vai evitar transtornos, prejuízos, brigas, tudo que é desnecessário. Portanto, agora que você já sabe disso, ao invés de você se irritar com os seus empregados, filhos, cônjuge, após passar alguma informação ou ordem, pergunte se a pessoa entendeu. Se ela disser que entendeu, repita, ou você repete, ou pede para ela repetir, como eu falei agora há pouco. Você vai ver que isso faz maravilhas na sua vida, maravilhas. E quando isso virar um hábito, você nem sequer vai perceber mais o que está fazendo. E as pessoas vão entender que elas se comunicam melhor com você. Porque no nível subliminar, elas gostam disso. De alguém que entende o que elas dizem, de alguém que se preocupa com elas. Entendeu? Isso é muito importante, gente, muito importante. Muito mais importante do que talvez eu consiga dizer para você. Se houver algum caso onde você se sinta em dúvida com isso, tal, fique tranquilo. Já já eu vou fazer um live especial para tirar dúvidas sobre os vídeos que eu já fiz nessa série até aqui. E eu quero ter você comigo. Você fique de olho aqui no canal que você vai saber. Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo aqui nas 7 áreas da sua vida, que é o meu objetivo. Meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a se relacionarem melhor nas 7 áreas da vida para que elas sejam mais felizes e tenham mais paz nas 7 áreas da vida. Se você gostou, deixa o teu gostei para mim. Se você quiser ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, se inscreve aí no meu canal, clica na sinetinha e, por favor, deixa o teu comentário para mim. Você já viveu situações como essa que eu falei? Você ainda vive? Como é que você faz? Você já leu meu livro e fez o meu curso e aplicou essas ferramentas? Que resultado que você teve? Compartilha aí com a gente. Somos mais de 400 mil pessoas que estamos atentas diariamente e vamos ter imenso prazer em saber o que você acha. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz e te vejo no próximo vídeo dessa série.